Meus amados, mais uma vez, com a bondade e a misericórdia de Deus que nos assiste, como está escrito na palavra, Salmo 23, que certamente bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Então é debaixo dessa graça maravilhosa do nosso Pai que eu vos trago uma palavra de Deus para você. Dessa vez nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 4, versículo de número 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vou repetir. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui com você. Eu tenho certeza que Deus está com essa palavra chamando a nossa atenção para uma revelação, para uma direção de vitória gloriosa que você precisa alcançar, que você está buscando de Deus. Nós não podemos esquecer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós não podemos esquecer que Deus está com seus ouvidos inclinados a ouvir o nosso clamor, a nossa oração, bem como com a sua mão estendida para salvar. Nós não podemos esquecer que o próprio Jesus, ensinando os discípulos acerca da oração, lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, ele diz: e orando, quando você for orar, entra no teu quarto, orarás em secreto ao Pai, a Deus, e Deus, em secreto, te recompensará, te responderá. Você precisa crer que a tua oração, ela já foi ouvida pelo Pai. Você precisa crer com todo o seu coração que o teu clamor, as tuas petições a Deus, Ele já ouviu. E você não pode se esquecer que o próprio Jesus também, em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes orando, crede que recebestes e será assim convosco. Você precisa entender que quando nós oramos, Deus está ouvindo, não por sermos merecedores, não porque nós merecemos, não. Você precisa orar a Deus reconhecendo as suas misérias, a sua vida de pecado, as suas transgressões foram perdoadas, nossos pecados, nossas transgressões foram perdoados por Deus pela infinita misericórdia dele, através da nossa fé em Cristo Jesus. Não é porque nós somos merecedores. Então, quando nós nos achegamos a Deus em orações, e a Ele fazemos o nosso clamor, nossas petições, Ele nos ouve porque Ele é Deus. Porque Ele fez promessas, que tudo quanto pedirmos a Ele em nome de Jesus, Ele nos concede. Então, quando você ora, Deus está a te ouvir. Deus está a te atender. Então não se achegue a Deus em oração achando que você é merecedor, achando que Ele vai te atender, te ouvir porque você merece. Não, não é essa fé, não é esse tipo de entendimento que devemos ter na oração. Devemos se achegar a Deus orando, crendo, porque Ele diz na sua palavra que ouve o nosso clamor, as nossas petições, porque Ele, Jesus, disse que em seu nome o Pai nos atenderia quando fizéssemos as nossas orações. Então, crendo assim, você já deve estar certo de que Ele está trabalhando a teu favor.
Foi isso que o profeta Isaías falou. No capítulo 64, versículo 4. Ele disse que Deus trabalha por aquele que nele espera. Então, quando nós oramos, precisamos crer que Deus ouviu e precisamos crer que Deus está trabalhando para que o milagre, a vitória aconteça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, naquela causa que só você e Deus sabe o quanto está a te afligir, a te angustiar. Então é uma batalha espiritual quando nós oramos. Quando nós clamamos a Deus, estamos em uma guerra. Quando nós nos levantamos dessa oração, desse clamor que a gente faz a Deus, quando nós nos levantamos das petições que fazemos a Deus, precisamos entender que a batalha, a guerra, continuará no nosso dia a dia. Seja no trabalho, seja em casa, seja nos seus afazeres. Você não pode perder o foco da tua fé na palavra de Deus, que garante a resposta para você, daquilo que você está pedindo, que você pediu. Então esse é o segredo da batalha espiritual e da vitória através da nossa fé. Você não pode ficar olhando para as circunstâncias, porque certamente as circunstâncias vão dizer não. Certamente o maligno vai usar alguém para dizer para você alguma coisa, para falar contrário àquilo que você está esperando de Deus. Então, quando você estiver no seu dia a dia, lembra-se da palavra de Deus. Deus está trabalhando porque eu estou esperando nele. Crendo assim, olha o que o apóstolo Paulo ensina aos irmãos de Colossos. Perseverai na oração. Existem bênçãos, vitórias, conquistas, e Deus está falando aqui. E você está diante de uma conquista, que você está diante de uma porta aberta, você está diante de vitórias que vão acontecer. Mas você precisa perseverar em oração. Por que, pastor, perseverar em oração? Porque estamos em uma guerra. O inimigo vai tentar fazer de tudo para te convencer que aquilo que você está a conquistar, aquilo que você está a receber de Deus, aquilo que você está a esperar em Deus, o inimigo vai tentar te convencer de que não vai dar certo. Mas essa hora, com esta palavra, Deus está dizendo, o segredo é você perseverar. Ou seja, permanecer firme orando. A vitória ainda não chegou? Permaneça orando. No seu dia a dia você encontrou barreiras, dificuldade, palavras contrárias, circunstâncias adversas, ventos contrários. Permaneça orando. Quando você permanece orando, você está se fortalecendo em Deus. E quando você está fortalecido em Deus, você faz como o apóstolo Paulo disse, perseverar em oração, vigiando com ações de graças. Você precisa vigiar. Deus não é homem para prometer e não cumprir. Deus é fiel. A palavra de Deus nunca passará. É como a chuva do céu que cai e rega a terra, fecunda, faz a semente brotar para dar pão ao faminto e semente ao semeador. Assim é a palavra que sai da boca de Deus, não voltará para ele vazia, sem antes prosperar naquilo para que ele a designou. Deus já nos deu palavras de vitórias, de conquistas, de milagres. Persevera vigiando nessa palavra, olhando firme para ela, e não para o que os fatos contrários estão te dizendo. Não fique preocupado, desesperado, inquieto. Deus tem a hora certa de se manifestar na tua vida, nesta causa, no teu lar, na tua família. Deus tem o momento certo. Enquanto não vigia, ore, persevere, vigia e agradeça a Deus. Perseverai em oração, vigiando com ações de graças. Aprenda o mistério glorioso
de viver essa fé que Deus te deu no limite máximo. Atinja o limite máximo da tua fé. Como? Louvando a Deus. Atinja o limite máximo, uma dimensão superior espiritual da tua fé. Como? Louvando, agradecendo a Deus antes mesmo daquilo que você espera de Deus acontecer. Antes mesmo daquilo que você pediu a Deus chegar, louve, agradeça, porque Deus vai fazer chegar, Deus vai abrir a porta, a tua casa vai ser liberta, as maldições vão cair por terra, as pragas, as ferramentas preparadas contra você não vai prosperar. Creia e louve ao nome do Senhor. Colossenses 4, versículo 2. Perseverai em oração, vigiando com ações de graças. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Creia e louve, adore a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.